a mostra, o artefato já estava bem definida, organizada, tal, não sei o quê. Eu sentia que eu precisava fazer algo mais, que era sair do Brasil. Quem era você, menino? Como que você era quando você era menino? Você era muito agitado? Muito... Sempre fui agitado. Acho que uma característica minha sempre foi uma pessoa inquieta, né? Ariano. Ariano. Dizem que é baseado no signo, né? Mas sempre fui inquieto, sempre muito curioso. Sempre gostei de conhecer coisas novas, novas cidades, viajar muito. Eu queria saber as coisas, eu queria desmontar as coisas. Eu pegava uma coisa e desmontava inteira. E para saber como é que era dentro e tal. Então eu sempre fui muito curioso. Aquela coisa de carro, de avião, Tudo. de Lego, Sempre de fui coisa muito de... físico com as coisas, assim, gostar de mecânica e tal. Ao mesmo tempo, tem uma influência muito importante. Minha mãe que é música, quer dizer. Então tem essa pegada toda do meu pai que é muito sistemático e pragmático, essa coisa toda. Que é todo o lado esquerdo do cérebro, minha mãe todo o lado direito, artista, músico, pianista, quer dizer. Né? Então sempre teve uma influência, né, uma coisa de musicalidade, né? Então os 5 sentidos foram sempre muito importantes, assim, na minha vida. Eu sempre curti muito isso, sempre tentei desenvolver ao máximo cada um desses sentidos. Né? Tem algum momento que te marca com a sua mãe e a música quando criança? Muito. Música te cria uma memória musical. Musical incrível, né? De momentos, tá? A música te marca, tá, né? Muito bacana. Cenas, né? Lógico. Fica pra memória para sempre. Né? Minha avó foi uma incrível professora de piano. Ela treinou vários grandes pianistas que tiveram carreiras mundiais, assim. Minha avó foi uma pessoa muito importante na minha vida. Além de ser uma professora de piano, ela era uma professora de português. Então me corrigia muito no português. Sua assim. avó? Minha avó, por parte de mãe, e minha avó por parte de pai, as duas professoras de português. Porque é de uma época onde nem toda mulher trabalhava com essa propriedade, né, de ensino, música. As duas, música e português. Então, muito interessante isso, né? Mas aí, tive uma criação interessante e aí comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. 13? 13 anos de idade eu trabalhava. Mas como é que foi esse trabalho? Então, eu comecei a trabalhar nas férias. É. Mas férias longas, né? São 3 meses, tudo na praia, tal, não sei o que, e eu lá. Porque eu queria. Eu não suportava ter que receber dinheiro sem merecer. Eu queria ter o meu próprio dinheiro, não só pelo dinheiro, mas eu queria ter a minha independência. Fui eu que fiz e foi assim que eu... Eu queria ter minha coisa e acabou, não dependendo de ninguém. Então, com 13 anos comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi de office boy. Isso já com o seu baque. Não. Seu pai que... Isso foi com meu avô. Ele tinha uma empresa de máquinas e tal, e ele me deu um emprego de office boy, eu fui ser office boy. E adorei ser office boy. E corria pra lá, pra cá, sem moto, né? Não era essa coisa. Era de ônibus mesmo, a pé, capacinha, aquela coisa toda. Pega, sobe no centro, sobe pro outro lado. Foi esse bom, mas foi muito legal ter começado de uma maneira assim, de aprender o mar, né? Naquela época de máquina de escrever, né? Digitar, datilografar. Datilografia, fiz curso de datilografia. Mentira! Lógico, é o que você tinha para fazer na época. Então, datilografia, fazia cartas, era tudo correio. Correio era uma coisa muito importante. Né? O correio era o único meio de comunicação importante que tinha entre as pessoas, tal, né? Receber uma carta assim era uma coisa. Era. Né? E cartas românticas de namorada, vinha com perfume. Você mandou muita carta, Paulo? Muita carta, recebi muita carta. É mesmo, Paulo? Minha avó me mandava, as pessoas moravam no interior, assim, recebia aquela carta cheia de folhas para sentir o cheiro das jabuticabelos, né? Tinha uma... Gente, que nostálgico isso. É muito legal. Então, foi uma infância interessante. Mudei para São Paulo, morava no interior, mudei para São Paulo. Onde você morava, Eu Paulo? morava, na verdade, no ABC Paulista, eu morava em São Caetano. Minha mãe, a primeira fábrica do meu pai foi no ABC, em São Caetano. Foi lá que ele conheceu minha mãe.
E aí eu morei com a minha mãe até os 14 anos, e com 14 anos eu vim morar com ele em São Paulo. E aí eu comecei um ensino técnico em contabilidade, mais avançado na parte administrativa, e trabalhava com ele nas férias. Aí começou meu primeiro emprego no Artefato. Você que quis trabalhar, você que Sim. foi atrás, líder nato de infância, né? Eu gostava. Líder de berço. Gostava. E aí eu criei uma empatia muito grande com todos os empregados. Assim, eu tinha um relacionamento muito bacana com todos. E eu era muito querido por todos. E aí as pessoas se abriam. E aí eu via o outro lado da moeda, né? Como que era o relacionamento. Meu pai, que era uma pessoa mais... Ele era um líder, ele tinha que ser respeitado, uma coisa assim. E eu estava ali por baixo. E ao mesmo tempo... Chegando, entendendo devagarzinho, né? Ver como é que era e tal. Com aquele estigma de filho do dono, né? É muito complicado É isso. pesado isso, não é? É muito complicado, Paulo? é muito complicado porque as pessoas sabem que no começo você não está lá por merecimento, nem por mérito, nem por necessidade, você está lá porque você é filho do dono. Mas eu fui criando meu espaço, conquistando as pessoas, e meu primeiro emprego foi no controle de qualidade. Controle de qualidade, então na saída da mercadoria pro cliente, me deram um treinamento básico e eu era a pessoa que vai ou não vai pro cliente, tá bom ou não tá. Nessa idade, Artefato já era Artefato? No Artefato era uma lojinha. Artefato era uma lojinha na Teodoro Sampaio. Uma loja muito boa, a melhor loja da Teodoro Sampaio. Mas o tamanho de hoje era uma lojinha. Naquela idade, quando você começou a trabalhar, já era Artefato? Era Artefato. A loja Que foi criada montada- em 76, né? Que foi montada pelo seu baque. Meu pai que montou a loja. E aí eu fui lá e naquela época já era uma empresa muito legal, era muito respeitado, o desenho era respeitado, era uma empresa considerada transada, diferente das outras lojas que eram muito comerciais, muito sem alma, sem nada. Meu pai, ele criou uma empresa, ele viajou para a Europa fazer uma pesquisa de mercado e ele foi uma das primeiras lojas, a primeira loja profissional com fibras naturais. Por isso que chama Artefato, era tudo feito à mão. Por isso que daí vem o nome, Artefato. Então, Ele sempre a primeira fabricou. linha sempre foi cana da Índia, bambu, ratã, 100%, que eram móveis basicamente para terraços e casas de praia. Caraca, E teve muito sucesso porque não tinha concorrente. E ele era muito organizado nas coisas, e teve um sucesso incrível. E você entrou no controle de qualidade. E eu entrei devagarzinho no controle de qualidade, aí eu fui para a área financeira, ou seja, passei por toda a empresa durante o tempo que eu estava fazendo colegial, né? Esses 3 anos aí de colegial. E quando eu entrei na faculdade, fui estudar à noite, para fazer minha faculdade de marketing. Você fez o quê? Marketing? Fiz marketing. Sempre gostei de vender, gostei de criar, gostei de publicidade, gostei de fazer marketing e trabalhava o dia inteiro. Aí eu já tinha uma função muito definida que era na área de venda. Eu sempre gostei de vender. Você pensou em desistir de faculdade em algum momento? Todo mundo, né? Acho que no segundo ano dá um saco. Trabalho o dia inteiro eu tenho que vir aqui, né? Quer dizer. Aquela sexta-feira que todos os amigos saem pra curtir, você tinha que mas aí trabalho conversando e com muitas faculdade. pessoas, falou, Paulo, vai terminar logo. E foi o que eu fiz. Fui, terminei logo. Foi um dia muito agradável, o dia que eu me formei na faculdade, porque comecei a ter vida, né? Porque trabalhava das 8 da manhã, às 6 da tarde, 7 às 11 faculdade. Não tinha vida. Pessoal, né? Difícil. Mas era uma faculdade muito gostosa, conheci muitas pessoas legais, muitos jornalistas, muitos publicitários, que até hoje aí tem um relacionamento. Pessoas que me abriram muita vida, muita pessoa da Vila Madalena, pessoal criativo, né? E foi aí que começou a me ajudar muito na parte de marketing, de entender a humanidade das pessoas, né? Eu saí daquela coisa, né, de que eu vivia, dos colégios particulares e tal, e quando eu fui para uma faculdade de humanas, eu comecei a entender a vida, o lado artístico das pessoas, o lado Uma criativo. loucura, né? Porque desperta, assim, a loucura eu Mas digo... é muito importante saber os dois lados e como conciliar isso na vida, né? Então eram pessoas muito intelectualizadas, assim, pessoas muito cultas que eu conversava e era uma outra pegada do que eu estava acostumado, né? Toda essa influência das artes foi muito Nasceram legal dali. na minha criação, assim, que me levou a essa parte cultural do desenho e da criação. E eu comecei a trabalhar seriamente com 18 anos, meu pai ajudando ele a transformar a empresa no que ela é hoje, né?
Então era uma empresa familiar bem pequenininha. Naquela época tinha a loja da Travessa São Paulo e tinha acabado de abrir a primeira loja do Rio de Janeiro. E aí um dia eu tô lá aprendendo as coisas, de repente ele chegou e falou para mim, olha, você acabou de se formar na faculdade, me formei com 21 anos. Cedo? Não. Aí ele falou assim, olha, temos um problema. Eu falei, qual é? A loja do Rio está de mal a pior. Não tenho boa gerência, a loja é um lugar legal, vai lá. Aí eu cheguei lá na loja, não tinha uma gerente de vendas, a gente tinha saído e colocaram uma gerente administrativa e tinha uma boa equipe de vendas. Por sinal, tenho 2 vendedoras daquela época até hoje trabalhando com a gente, 35 anos atrás. Gente, lá no Rio. A Carlota está com a gente até hoje. E eu simplesmente quintupliquei as vendas em 2 meses daquela loja. Eu realmente trabalho com profissionais de decoração, eu tinha 21 anos de idade. E as vendedoras pintamos a loja, trocamos showroom, ou seja, eu utilizei toda aquela coisa dos fatores sensoriais, uma música legal que não tinha e tal. Então a loja ficou uma coisa muito gostosa. Eu voltei para São Paulo para começar a levar artefato no nível que é hoje. Então eu comecei um trabalho de glamorização da marca naquela época. Levar a loja para um outro nível. E nisso a gente abriu a loja da Doc Lobo, que é o que você conheceu. Então, uma das coisas, quando eu voltei para São Paulo, foi inaugurar a loja da Doc Lobo. Ali é um prédio que vocês mesmos construíram. Meu pai construiu. Meu pai comprou o terreno, construiu devagarzinho. Inauguramos a loja. Foi a primeira vez que a Artefato deixou de vender somente móveis em fibra de vidro, que a gente lançou nossa coleção de estofado e de mármore. E começamos a lançar realmente produtos para a loja inteira, para a casa toda. Não só para a varanda, que a gente era focado para a varanda para casa. Para varanda. Que era um excelente mercado, mas tinha todo o mercado dentro de produtos que faltavam para a gente. E a gente precisava criar um novo fluxo nos jardins, né? Na loja. Então, meu pai criou no último andar, que não era loja, ele fez um espaço de eventos. Um espaço de eventos muito legal. A gente tinha basicamente um evento todo dia. Então, tinha desfile de moda. Tinha de tudo ali. Tivemos exposição de Dalí, tivemos exposição de Miró, tivemos exposições em artistas plásticos brasileiros, internacionais. Então a gente criou esse conceito de ter eventos. E aí que veio a ideia, bom, já que a gente faz eventos, por que a gente não faz um evento de decoração? A Casa Cor estava no começo, a ideia da Casa Cor era muito interessante, a gente criou a Mostra Artefato, convidando os profissionais para fazer seus espaços, né? E foi muito legal. E grandes nomes foram lançados lá no Brasil, imagina, a Mostra Artefato. Patrícia Anastasia foi lançada na Mostra Artefato, Cris Amorim, Fábio Morosini. Nomes que dominam ou que são grandes nomes no mercado. Que junto com o Artefato hoje, foram crescendo e dominando o mercado. Foi muito bacana esse trabalho, a gente tem muito orgulho. São parceiros nossos até hoje, né? Então, esse trabalho foi evoluindo de uma maneira que a marca começou a ficar muito importante. A gente começou a abrir franquia em Recife, em Salvador, em Rio Grande do Sul, tal, não sei o quê, e a loja e a marca começou a ficar muito importante no Brasil. Aí meu pai começou, ele cuidava da parte administrativa de fábrica e eu cuidava sempre da parte de produtos, marketing e vendas. E a gente foi numa atuada muito bacana. Aí quando a mostra do Artefato já estava bem definida, organizada, tal, não sei o quê, o Brasil já estava bem dominado com o Artefato, assim, nas praças principais. Eu sentia que eu precisava fazer algo mais, que era sair do Brasil. Então, aí veio a ideia de Miami. Foi muito legal a sinergia com meu pai, que quando eu falei de Miami, ele falou assim, se você for, vai dar certo. E hoje a gente comemora 20 anos que eu abri a loja. A primeira loja. Primeira loja, 20 anos atrás. Como é que eu vou ser diferente? Aí eu estudei, aí eu chegava lá no italiano, quanto que é para entregar? Ele falou assim, 5 meses. Aí eu cheguei lá, pô, quanto que é para entregar? 3 meses, outro 4 meses. Se não chover, em agosto na Itália. Ah, tá bom. E aí eu fiz uma coisa inédita. Eu peguei o showroom da inauguração da loja lá em Corongueiros e eu multipliquei vezes 4. E esse excedente de produção, 3 vezes o showroom, coloquei em prateleiras e lancei Artefato. No dia que eu inaugurei, a pronta entrega. E foi um sucesso estrondoso desde o início. E assim crescemos e a coisa está indo bem. E agora meus filhos, comemorando 20 anos de Artefato, meus filhos a terceira geração da empresa.
já com 25 anos prontos. Eu tô muito feliz com os dois. Então agora eu dei uma... Que time! É. Você fazia ideia que você estava criando um time desse dentro de casa? Cara, É mais que uma família, é um time mas eles foram completo. treinados, viu? Não tenho dúvida. Eles foram treinados para isso. Eu só tenho a agradecer, não pela vida, que agradeço muito, mas pelo nosso bate-papo, que eu adorei conhecer muito mais dessa história a fundo. D&D Talk. É D&D isso aí, Talk. gente. Obrigada, Paulo.